Meu nome é Lucila, alguns de vocês já me conhecem, outros acho que não, porque eu nunca venho sábado de manhã, né? É, eu tenho outras atividades e sábado é um dia assim que me deixa muito entristecida. E eu vou explicar por quê. Grande parte dos bebês que eu vi hoje eu conheci dentro da barriga da mãe. E as crianças já estão tipo na sala de 3 anos, sabe? Aí você vê que o tempo passa, que a realidade é dura, assim, que o tempo passa. Não, eu estou super bem, os pais estão um pouco envelhecidos. Mas eu vi que eu estou bem, assim, sabe? É, tarefa difícil substituir o Nelson, né? Eu sei o tanto que ele é querido, mas como ele está com essas questões aí de trabalho, de família, a gente vai ajudando na medida do possível. Aí a Henri me pediu para falar com vocês sobre o capítulo 10, que é um capítulo que eu adoro, né? Aí eu ingenuamente perguntei, qual o item? Ela falou, então, é o capítulo. Aí eu falei, oi? 1 hora, 50 minutos, falar de todo o capítulo 10? Aí ela, assim, se dá uma pincelada. Eu falei, tá, tudo bem. Como, graças a Deus, a gente não faz nada sozinho, né? Fiz o evangelho com muita fé, pedi a ajuda dos amigos espirituais, para que a gente pudesse ter uma ideia, assim, tipo revelação, sabe? Uma coisa assim, como é que a gente ia tratar o capítulo 10 com vocês? E tentar pincelar um pouco de cada coisa. E num momento de iluminação, algum espírito de muito amigo falou assim, filha, olha só, sobre o que é o capítulo? Esses são os itens do capítulo. Vocês estão vendo que ele é pequenininho, né? Desculpa, gente, vocês estão aí atrás, mas a gente não conseguiu mudar a configuração. Não sei se dá para ler. Perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliar-se com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho. Não julgueis para não seres julgados, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, e as instruções dos Espíritos, perdão das ofensas, indulgência, e é uma pergunta se é permitido repreender o outro. Pouca coisa, né? 50 minutos. Aí eu pensei assim, gente, então vamos lá. Sobre o que é o capítulo? E aí, no caso, aqui não é uma palestra, tá, gente? Eu gosto de escutar vocês falarem. Quem já fez aula comigo sabe como é que é, eu gosto de diálogo. Então, quando eu pergunto, vocês não esperem que eu não vou responder. É uma pergunta para vocês, para a gente pensar junto. Tendo em vista essa quantidade de coisa aqui que a gente falou, tendo em vista que o título é Bem-aventurados os misericordiosos, sobre o que vocês acham que é o capítulo? Sobre o que Jesus quis efetivamente falar? Sobre o perdão? Hã? Aceitação, misericórdia. Mas o que é misericórdia? Também foi uma pergunta, no caso. O que é a misericórdia? Lá no dicionário. Sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia. Uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Dó, compaixão, piedade. Ato concreto de manifestação desse sentimento. O que é um ato concreto? Uma prática, uma ação. Como o perdão, a indulgência, a graça e a clemência. A misericórdia, efetivamente, tem a ver com ação. Porque, assim, dentro daquilo que a gente acredita, eu acho que, eu não sei, assim, quando a gente vai dar palestra ou um curso para uma turma tão grande quanto vocês, e eu não sei muito, assim, o quanto vocês sabem. Então, por favor, se tiver alguma dúvida, levanta a mão, tá? Porque quando eu começo a falar, eu falo. Entendeu? Vou falando, aí às vezes eu atropelo. Então, por favor, levanta e não hesite em perguntar, tá? Quando a gente fala em ação, não tem como não pensar que nós, hoje, pais, fazemos o melhor que podemos, certo? Vocês concordam? Eu já tenho filho de 21 anos. Então, assim, hoje eu estava ali olhando vocês e eu pensei, meu Deus, como eu sobrevivi a isso? Sabe? Aquele momento assim, gente, eu fazia isso.
Eu evangelizei, eu levei minhas filhas na evangelização. Como é que eu fazia elas ficarem quietas na hora do passe? Né? Porque tem algum tempo, mas à época eu fazia o melhor que eu podia, como eu sei que cada um de vocês também faz. Ainda que os filhos não fiquem quietos, na hora do passe a gente faz o melhor que a gente pode. Mas o melhor que a gente pode nem sempre está de acordo com aquilo que deve ser efetivamente feito. Nas mais das vezes não está. Mas ainda assim a gente faz o melhor. E quando a gente pensa em ação, eu quero tratar dessa ação que a gente faz. De como a gente está pensando e agindo com misericórdia dentro da nossa relação com os filhos. Por isso que eu coloquei essa pergunta. A misericórdia tem a ver com a educação que a gente dá para os nossos filhos? Vocês acham que tem? Em relação a quem? As crianças? Em todo mundo. Quem é que está falando que eu não estou só? Parece até um espírito falando, gente. Meu Deus do céu, não faz isso na casa espírita, não. A gente é espírita, a gente acredita em espírito, a gente conversa com espírito, mas quando vem uma voz do fundo do salão que a gente não consegue enxergar, causa um impacto, tá? Com todo mundo. A relação, ela implica, no mínimo, duas pessoas. E a relação de misericórdia, ela parte de você. Sempre. Com relação ao seu filho, nós, pais, temos a obrigação de orientar. Tudo bem? Todo mundo concorda com isso? É fácil? Quem já foi meu aluno, presta atenção, quem já foi meu aluno, levanta a mão. É difícil? É o quê? Fala alto pro resto do pessoal. É trabalhoso, gente. Não é difícil. É trabalhoso. Sabe por que eu falo que não é difícil? Porque não é. Todo mundo consegue racionalizar sobre o ato. Todo mundo aqui conseguiu racionalizar que o capítulo tem a ver com perdão, tem a ver com ação, diz respeito a uma relação. Todo mundo racionaliza isso. Porque a gente tem a inteligência e tem a capacidade de compreensão. Mas na hora de agir, que a gente quer pegar aquela criança, assim, a gente não faz porque a gente está dentro do centro espírita. Mas a gente tem vontade de pegar aquela criancinha, aquele ser que a gente ama com paixão, entendeu? Que está brincando na hora do passe, que você fica assim, morrendo de vergonha. Fala, Senhor, eu saí de casa, eu falei tanto para esse moleque. Você tem vontade de pegar aquela cabecinha rechonchuda, aquele cabelinho assim? Não dá uma vontadezinha de pegar com todo carinho, sentar na cadeira e ficar assim? Segurando ele assim pelo cabelo assim, né? Para ele ficar quietinho. Dá vontade. Né? Só eu que senti isso? Não. Não dá? De vez em quando. De vez em quando dá. De vez em quando. De vez em quando, de vez em quando. Porque não é uma coisa que demande a ação assim fácil. Porque se você não se incomodar com algumas coisas, é um laissez-faire, é fazer o que quer. Né? E a gente sabe que a gente vive dentro de um contexto social, né? Que por mais que a gente não concorde com algumas normas dentro desse contexto social, e a gente que é cristão, a gente bate muito em relação à ética no que diz respeito à relação na sociedade, a gente sabe que dá trabalho. Porque você tem que estar atento o tempo todo. E a nossa relação com os nossos filhos, quando eu comecei a ver item por item, né, e fui ler, falei, gente, tem tudo a ver com educação. Aí eu trouxe esses itens para a gente reflexionar um pouco. Tudo bem? Pode ser assim? Bom que vocês estão reagindo tão bem, estou super feliz. É o quê? É o frio? É o horário? Hã? É? Vamos lá. Perdoai para que Deus vos perdoe. Eu estou usando uma tradução que eu não sei se todo mundo conhece, que é essa daqui. Tá? Então, talvez, a gente usa muito da FEB, né, e do CELT. São 3 itens. Esse item tem 3 itens. Então, perdoai para que Deus vos perdoe. Eu vou ler um deles. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele. Pensa no shopping, na praça de alimentação, aquela criança que pegou a coxinha
e jogou no chão. Qual é a ação que a gente faz? Com muita calma. Sem desequilibrar, sem gritar, porque a gente fica com medo de alguém olhar, né? Alguém gravar, passar no Fantástico, já pensou? Você aparecer no Fantástico, aquela mãe desequilibrada agride filho na praça de alimentação, vai presa. Porque a criança, você perde, tem um momento. Não é? Não é? Tem um educador, que é o Chiniaschinski, como é que é o nome dele? Chiniachiki, é isso? Roberto Chiniachiki. Esse Chiniachiki, esse japonês, sempre confundo. Sempre tem alguém que sabe. Ele fala assim que a melhor maneira da gente observar como queremos educar o nosso filho é a gente observar como a gente não quer educar. Vai para a praça de alimentação e vê o que você não quer. Eu falo assim, meu Deus, será que eu vou olhar isso? Eu faço igual? Faz. Em alguns momentos, como alguém aqui falou, né, eventualmente dá vontade, a gente faz, a gente não tem esse equilíbrio o tempo todo. A gente não consegue fingir o tempo todo. A nossa essência ela é mais forte. Na hora que nós somos convidados a reagir, a gente reage. Né? Se a gente está num momento de mais equilíbrio, a gente reage com um pouco mais de comedimento. Se a gente está num momento assim, de desequilíbrio, a gente reage de uma forma mais explosiva e a gente não mede muito. E aqui eu quero dizer que não é se preocupar com o que o outro está vendo, é se preocupar com a sua relação com o seu filho. Porque, eventualmente, você precisa ter uma ação mais, né? Assim, sabe? Uma ira santa, sabe? É necessário. As crianças, elas sabem até onde elas podem ir. Elas são muito inteligentes, elas manipulam a gente bonitinho. Porque o tempo todo, elas pedem limite o tempo todo, né? E o que é mais conveniente e menos trabalhoso? Ceder ou insistir? Ceder. E isso é comum a todos nós. Né? E nós temos esse aspecto julgador, que faz parte, né, da nossa maneira de agir, e que a gente olha o outro, mas a gente esquece de olhar para a gente. Então, essa misericórdia, ela tem que começar primeiramente conosco. Porque somente através de uma reflexão nossa, sobre nós, sobre como nós estamos, sobre como nós agimos, é que a gente consegue agir para com os nossos filhos com um mínimo de ética, equilíbrio e talvez coerência, seja a palavra. Daquilo que a gente vem buscar aqui no Centro Espírita com aquilo que a gente efetivamente faz. Fala. Então, todo mundo escutou? O problema é que quando a gente cede uma vez, a gente cria na cabecinha deles uma permissão permanente. Né? Depende. Porque a gente normalmente não cede só uma vez. E eles sabem perfeitamente até onde vão. Eu lembro que quando as minhas filhas eram pequenas, isso há 20 anos atrás, elas tinham 1 ano e pouquinho, 20 anos atrás parece assim que é muito, muito perto, né? Mas não tinha nem celular, assim, né? Então, assim, eu comecei a minha vida de casada com muito esforço. Então, assim, eu não tinha dinheiro para comprar fralda descartável, eu não tinha dinheiro para comprar biscoito recheado, iogurte, né? Então, assim, eu ia fazer compra, eu não tinha empregada, eu era assim, quem não conhece, né? São 2 meninas, com 10 meses de diferença uma da outra. Então, assim, gêmeos, né? Então, assim, eu ia com as 2 fazer compra. E eu nunca tive problema com isso. Porque eu sempre fui muito rígida, às vezes até além da conta. Hoje eu olho isso, né? Mas eu fazia o melhor que eu podia naquela época. Mas eu levava as minhas filhas para fazer compra comigo. E uma vez minha mãe foi comigo. Dramático. Dramático, assim. Mamãe, eu quero esse aqui. Falei, a mamãe não vai comprar esse aí. A menina vai passar fome. Você não compra um biscoito recheado para a menina. Gente, biscoito recheado não é comida.
Você quer comprar, você pode comprar e dar na sua casa. Na minha casa, eu não tenho dinheiro para comprar. Então, na minha casa, ela vai comer outra coisa. Tadinha da minha neta, eu nunca imaginei. Ela não toma iogurte. Jesus, o que é isso? Então, além de eu ter que dar conta das minhas filhas, eu não sei se acontece com vocês, né? Eu vi que tem algumas avós aí, assim, não sei, né? Mas existe uma relação com os filhos que é permeado pelo outro. O outro que faz um drama. Ou o outro que vê o que o pai não está vendo e não tem uma relação de equilíbrio para que haja uma educação mais assertiva com os filhos. Então, quando você diz não, a criança sabe. E, eventualmente, se você diz sim, ela também vai saber que esse sim pode ser que depois seja outra coisa. O problema é quando você cede, excede, excede e cede. Os meus sobrinhos, tem uma sobrinha minha que ficou muito próxima de mim. Eu sou de Brasília, a família está toda em Brasília. Então, eu vim para o Rio, os outros que nasceram todos não são tão próximos, mas essa sobrinha é muito próxima. Então, assim, tia Lu, não sei o quê, pode? Eu, não. Ah, tá bom. Vai embora. Aí a minha irmã olha e fala assim, gente, como é que você dá conta disso? Eu falei, é simples, eu sou coerente. Com o irmão a gente pode ser assim. Eu sou coerente. Então, assim, eventualmente, eu falo, deixa eu pensar, acho que não, peraí, deixa eu pensar. Aí depois, não, Maria Luísa, olha, eu pensei, acho que dá para fazer, tudo bem? Mas a criança sabe. E a gente percebe isso quando a gente vai para casa de pessoas que são permissivas, ou têm uma educação diferente da nossa, e a criança sabe. Criança, estou falando de criança, estou falando de criança. A criança sabe até onde ela pode ir. Então, cabe a nós, primeiro, pensarmos essa misericórdia para nós mesmos, no seguinte sentido: menos exigência e mais ação, mais assertividade. Gente, tem aquele programa Super Nanny, o inglês, o brasileiro, o americano, assistam todos. É verdade, super dicas de comportamento com as crianças. Né? E os avós que me perdoem, assim, né? Mas como você se relacionar com seus pais também, porque para algumas famílias isso é problema. Né? E você não precisa negar o que o seu pai quer fazer pelo seu filho, você só precisa educar o seu filho para entender que, olha, na casa da mamãe, com mamãe e papai é desse jeito, com vovô é diferente. E, eventualmente, o processo de educação passa por você também educar os outros. Né? E é uma questão dele, eu sei que é uma questão delicada, tá? Eu sei, vocês ficaram sabendo aqui da minha experiência, que a minha filha, coitada, passava fome porque não comia biscoito recheado. E foi todo um drama, não foi fácil. Né? Mas é um processo. Sabe por quê? Vocês sabem por que vocês estão aqui encarnados hoje? Aprender. Como é que vocês vão aprender se não exercitar? Vida rica de aprendizado é vida cheia de dificuldade, cheia de coisas boas para você exercitar. A vida morninha, que está tudo certinho, não esqueci de você, não. A vida morninha, que está toda certinha, ela é meio sem graça e não dá muita oportunidade, não. Aí você fica mais acomodado e mais... fica mais difícil de você reflexionar e agir. Porque aí você começa a achar que está difícil mesmo. Não é mais trabalhoso, não é difícil, porque nem o primeiro passo você consegue dar. Fala. Não é difícil. Não é difícil. Não é difícil. É trabalhoso. A criança só tem acesso... Gente, tudo isso eu entendo, mas a obrigação primeira é nossa. Eu entendo, concordo. Sabe aquela história? Principalmente quem mora aqui na Barra da Tijuca. Quem mora na Barra da Tijuca vive uma realidade financeira, tá? A Henri deu aula lá na Escola Parque, e a Escola Parque tinha... A escola, estou dizendo uma família, a escola tinha um problema com uma turma, porque grande parte dos pais daquela turma tinham casa em Angra. Então, sexta-feira à tarde não tinha aula. Por quê?
Porque é dia de ir para Angra, gente. Para que vai para a escola? 20%, 30% ali convida o amiguinho. Vocês têm noção do que é isso? Dimensiona isso. Não tinha aula na sexta-feira, porque o grupo de pais ia para Angra dos Reis. Essa é a nossa realidade. E é trabalhoso você lidar com isso. Mas é nossa obrigação, enquanto pais, enquanto educadores, instrumentalizar os nossos filhos para essa realidade, indicando um caminho. Eu concordo que é trabalhoso. Hoje, com as minhas filhas de 21 anos, é trabalhoso ainda. Não facilita, não. Para mim é trabalhoso. Para vocês é trabalhoso. A sociedade de consumo ela é maravilhosa. A gente se perde. Porque é mais fácil ficar o tempo todo no computador, no virtual, né? No que dá prazer imediato, do que você se voltar para uma realidade que é mais íntima, mais de você. E é isso que a gente busca aqui. Esse entendimento de nós mesmos. E aprender a, dentro dessa dificuldade que se apresenta da nossa realidade, desse mundo consumista, ser cristão, para conosco e para com os nossos filhos. Então, quando eu pensei em perdoais para que Deus vos perdoe, e pensei nessa frase, se o teu irmão pecar contra ti, vai e corrige entre ti e ele, eu pensei nessa cena, da gente chamando a atenção dos nossos filhos, na frente de todo mundo, não num processo educativo para com a criança, mas num processo educativo, ou num processo de dar satisfação para aqueles que estão olhando para a gente. Sabe? E eu pensei nessa palavra, para esse item, compreensão das nossas limitações, porque não somos perfeitos, tentamos e fazemos o nosso melhor. Compreensão para aquela criança que está dentro de um contexto, né? E atenção, principalmente, para como nós vamos agir. Porque o que eu canso de ver no shopping, a criança lá brincando com esses bonequinhos que eles adoram, principalmente os meninos, né? Está ali entretido com um brinquedinho, a coxinha já foi para o lixo, você já gritou com a criança e a mãe continua falando, não para com a criança, mas para dar uma satisfação para aqueles que estão olhando. Esse menino me deixa doido, porque ontem ele fez isso, porque ontem não sei o quê, porque hoje de manhã, não é assim? Porque o adulto, na relação, ele não está dando conta também. E no caso, o adulto somos nós. Por isso que eu peço assim, olha para ver como é que está sendo feito. E tenta, dentro daquilo, das suas crenças, dos seus valores, das suas possibilidades, daquilo que você dá conta. Né? Ontem uma mãe virou para mim e falou assim, eu acho que eu não estou sabendo educar meu filho. Eu falei, não é não. Por quê? Não, porque eu falo não para ele, se joga no chão. Aí eu sempre penso assim, falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo, né? Não, eu tenho que falar. Então, vou falar da melhor forma possível. Aí eu abri um sorriso e falei, então, vamos pensar juntos sobre isso. Realmente, é uma situação difícil. Você está em qualquer lugar, uma criança se joga no chão, como é que você reage a isso? Mas aquela situação ali é reflexo de todo um contexto que essa criança está inserida. E que você tem obrigação de orientar. Porque você é o adulto da história. Limite. Limite. Elas gostam de limite. Elas gostam de... Nós, seres humanos, infantis psicologicamente, como Joana fala, adoramos limite. Nós gostamos de limite. Imagina os nossos pequenos, que estão se formando ainda. Com as experiências ali, ó, todas. E eles vão experienciar, porque eles veem na televisão que pode. A televisão está passando que pode. Né? Aquela história, meu amiguinho, na casa do meu amiguinho pode. Lá na casa do seu amiguinho, a mãe do seu amiguinho pode, aqui não pode. Ponto. Acabou. Né? Hã? Mas todo mundo... Mas a gente não vai para a Disney. Todos os meus amigos vão comemorar os 15 anos na Disney. Mãe, como assim vai comemorar o meu aniversário de 15 anos e não vai ter bebida? Ridículo. Então, simples, não tem aniversário. Simples assim. Agora a gente consegue bancar isso? É esses pontos que eu quero que vocês reflitam. Não é um julgamento, dizer você está errado. Reflitam sobre, dentro daquilo que vocês acreditam, dentro das suas possibilidades, como vocês estão agindo. Fala.
Uhum. Alvin. Alvin e os esquilos. Uhum. Vai falando, ele vai me vendo. Vai falando. Tá bom. Aí, pronto. Agora foi. Aí o meu filho adora o desenho, ele ri muito com o Alvin e a gente fica no pé dele. Filho, o que o Alvin faz não é legal. Né? Quantos Porque de vocês assistem filmes com seus filhos sentados ao lado para ver o que eles estão assistindo? É importante. É importante por conta disso aí. Supervisionado. né, Isso, isso. É, com certeza. Né? Você viu como é que é? Viu? É todo mundo. não, porque assim, e a gente fica com ele. Porque o Alvin só se preocupa com ele não se preocupa com os outros, é egoísta. Ele sempre quer ver o lado dele e não ver o dos outros. Então você não pode ser igual o Alvin. E fica no pé dele. Faz diferente. Usa o método de pergunta. Ao invés de vocês falarem, você não pode, você pergunta assim, você acha que é legal o que ele está fazendo? A gente faz Se fosse também. o seu amiguinho fazendo isso com você, o que você acha? Você ia gostar? Coloca a criança naquela situação. Ah, mãe, mas é engraçado. Não, eu concordo, é engraçado. Não nega, não. Porque é engraçado, todo mundo ri daquilo. É engraçado, filho, é engraçado. Mas é para a gente pensar sobre. Porque qual de vocês aqui foi educado a pensar sobre? Gente, essa é a nossa... Que bom, mas assim, não é o comum. Né? Esse pensar sobre a gente não foi educado. Já a nossa época, lá atrás, isso né? dá uma consequência, né? Porque Hã? a partir do momento que você ensina a criança a pensar sobre, Ai, você é um abre a saco. imaginação dele. Tanto que o meu filho, ele vive É um falando, saco. você me cria para isso? Ele vive falando isso. Você, quando eu brigo com ele, É. quando ele- 5 anos, é isso mesmo. você me cria para Você isso? tem que estar, Então, você tem assim, que você tem que estar estar preparada. consciente. Você tem que estar consciente disso. O não pelo não existe mais, gente. A minha filha ontem de 21 anos, eu às 5 horas da tarde mandei uma mensagem, né? Assim, tipo, urgência familiar, reunião hoje às 9, que é assim que a gente consegue, né? Aí eu espero as respostas. São sempre o quê? Ih, já tenho não sei o quê, e não sei o quê, mas eu, né? Eventualmente eu consigo acertar. Aí, na verdade, eu só queria estar com elas, porque a gente passou a semana muito, cada um prova, não sei o quê, a gente não se viu. Aí a minha filha falou assim, não entendi. Você quer que eu mude todo... Drama, né? Você acha que 14 anos, 12 anos, não, 21 continua do mesmo jeito. Você quer que eu continue, se eu pare a minha vida para atender uma exigência sua, qual é a urgência? Aí eu olhei e falei assim, eu ensinei isso. Desculpa, me expressei mal, sei lá, entendeu? Então eu ignoro, eu falo, não vou fingir que não vi. Né? Deixa para lá. Não, você ensinou, eu ensinei. Esse questionamento não é um questionamento assim. E você tem que também estar atento a como essa criança, porque ela vai manipular o questionamento. Né? Mas é que tá, você tem que ter também um limite nisso. Né? É legal, você desenvolver isso com a criança é legal, mas existe um limite. Né? Olha só, o adulto da relação sou eu estou vendo coisas que você não está vendo, entendo a sua indignação e aprenda e ensine o seu filho a ter uma coisa que poucos de nós tivemos, que é capacidade de lidar com a frustração. A gente não consegue ensinar isso porque a gente não teve. Então, quando você fala assim, como é que eu vou dizer não para uma criança nessa realidade? A criança de hoje, de um modo geral, por favor, a criança de hoje é reflexo de uma geração de pais que não tiveram limite. Ou que tiveram um limite em excesso e que não consegue hoje achar esse meio termo. Tá? Alguém levantou a mão lá atrás primeiro, fala. Você acha que vai melhorar? Não, vai piorar. É isso.
Então, cada um vai criar uma estratégia, gente. A dinâmica familiar é de cada um, né? Isso. Exatamente. Mas a gente tem que estar preparado para isso. A gente está preparado para isso? Ou é mais conveniente a gente falar não porque não e calar a boca? Ou é mais conveniente a gente deixar para não precisar explicar? Acho que isso tem que ser questionado, sim. Ou você achar um meio termo. Na minha casa, eu e meu marido somos muito diferentes e minhas filhas são muito diferentes. Tem coisas que eu não dou conta com uma filha que meu marido é que assume. Foi um acordo meu e dele. Tem coisas que eu não sei, porque a menina é tão parecida comigo que a vontade é o que eu tenho de carregar no colo. Fala, vem, filha, eu entendo você. Vem. Né? Aí meu marido fez assim, oi? Não. Eu falei, não? Aí ele, não. Eu falei, ah. Né? Em contrapartida, a outra que é parecida com ele, né? Ele, não, mas ela tem razão. Não, não tem não. Peraí. Então a gente consegue. Então quando vai tratar de uma, a gente senta junto e conversa. A educação não é só de um ou só de outro. Porque senão vai acontecer, o que eu vejo acontecendo é, vou pedir para o meu pai. Isso eu não posso falar com a minha mãe, não. Né? Nem pense em falar com meu pai, porque senão ele vai dizer não, já sabe. A criança sabe. Né? Quem está falando que eu não estou enxergando? Ah. Com certeza. Provedor. Perfeito. 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 Porque hoje a realidade é outra, né? As mães estão com mais atividades fora. Alguns pais não têm atividade, mudou um pouco o papel social do que é, o que não é, né? A família nuclear binária, né, de um homem e de uma mulher também não é mais a realidade, né? Você tem 2 pais, tem 2 mães, tem avós que cuidam, né? Eu estava assistindo, eu fui assistir Super Nani esses dias. Aí a dinâmica era, deixa eu tentar lembrar, a mãe estava no segundo casamento e o filho do primeiro casamento, a avó que criava. Porque no momento da separação, ela precisou trabalhar fora e a avó acolheu essa criança. Né? E a mãe fala, ela faz melhor do que eu, então eu não quis tirar. Dentro dessa dinâmica, ela teve um segundo filho. Aí o problema era que o irmão estava com a avó, a menina estava com a mãe e a menina era um problema. E aí ela chamou a Supernome para pedir ajuda, porque a gente não sabe. A gente não sabe. Não tem problema não saber, sabe? Não tem problema não saber. O problema está em não querer modificar e colocar a culpa e a responsabilidade na criança. Olha, vou te dar um manual, tá? Ó. Tá aqui o manual. Eu peguei o capítulo e na hora que eu pensei, como é que eu vou fazer isso para os pais? Me deu um 5 minutos. Eu falei, gente, mas está falando sobre educação. Vamos tratar disso, dessa misericórdia, na ação, na prática. Né? Fala. Uhum. Tem que estar atento. Também. A gente fazer pensar mesmo, né? Gente, eu assistia Caverna do Dragão, como é que era o nome daquele desenho que a gente assistia? Aí o dia que eu vi uma análise daquele desenho, eu fiquei horrorizada. Uma análise psicológica e junguiana daquele desenho, eu falei, meu Deus, eu assistia isso, como pode? Oh, que absurdo. Porque o subliminar daquilo tem várias mensagens assim que a galera fala que eu falei, meu Deus. Né? Então, a gente já vai sair, olha só, a gente já vai sair do negócio. Presta atenção. O nosso inconsciente, ele é aberto na criança ou no adulto. O inconsciente. Então, essas mensagens subliminares que ele está falando, a gente também pode fazer com a criança. Né? Esse não,
Sabe assim, você olha uma situação na rua, eu vi uma chargezinha esse dia, uma mãe falando com o filho, você tem que estudar muito para não ficar igual a ele, apontando para um gari. E a mãe do lado falando, filho, olha só, você tem que estudar muito para dar um mundo melhor para esse nosso irmão. É isso. É o olhar diferente. É você ensinar o seu filho a olhar o Alvin e os esquilos e ver o que tem de bom e de ruim. É você ensinar ele a ver o Bob Esponja e ver o que é bom de ruim. Porque, assim, qual de vocês ficam 100% do tempo com seus filhos, gente? Não vou nem entrar na questão da internet, do celular, não vou nem entrar, é uma realidade. Não existe pode ou não pode, é uma realidade. Como é que nós vamos lidar com ela, que é a questão. Tudo bem? Você vê tudo. Pronto. Cria uma estratégia, né? Cria uma estratégia, porque existe. A tecnologia, a gente olha a tecnologia como uma vilã. Mas o meu irmão fala assim, a tecnologia está aqui ao nosso serviço. A gente não sabe utilizá-la da melhor forma possível. Tem alguém querendo falar lá atrás? Fala. Espera aí para chegar o negócio aí, que nem eu estou escutando direito você. Espera aí. Obrigada. Também tem outra visão com relação a esses desenhos, né? Nós não somos totalmente bons, nem totalmente más, né? Então, assim, o que acontece? As crianças têm que entender que quando elas erram, elas não são as loucas do pedaço, porque todo mundo erra, né? Então, assim, eu acho que a visão tem que ser vista de forma, isso é legal, isso não é legal, mas fazer entender que se ele por algum momento não for legal, ele não é a pior pessoa do mundo. Perfeito. Entendeu? Então, assim, tem que existir esse tipo de leitura também, né? Mas parte da gente. Por isso que é importante nós, enquanto pais, trabalharmos o nosso autoconhecimento, entendermos as nossas limitações, termos os nossos companheiros que nos auxiliam, sejam eles marido, esposa, avós, empregada, não interessa, termos esses companheiros de jornada que nos auxiliam com os nossos filhos como parceiros. É a primeira tarefa do pai. Buscar aliado, parceiro. E não briga, porque o reflexo vai estar ali. Se você der um passo para trás e olhar como seu filho reage, você vai ver como você está educando seu filho. E aí, sem culpa, modificar o que é necessário. Não consigo sozinho. Vai assistir Super Nani. Ah, não, Super Nani está dando, vai buscar um auxílio terapêutico. Está um monte assim, ó, de terapia aí para ajudar os pais, cursos para ajudar os pais. Por quê? Não está fácil para ela dizer não? Não está fácil para ninguém. Esse é o momento de aprendizagem. Mas ele parte da gente. O que vem de adversidade junto com essas crianças são as oportunidades de aprendizado. Aí a gente pega, né, e medicaliza a criança, porque assim, é mais fácil dizer que tem TDAH ou qualquer outra coisa aí, né, e medicalizar essa criança. Não que não precise medicalizar, gente. Existem síndromes, distúrbios, enfim, que são necessários uma ação medicamentosa. Mas, em contrapartida, não é só isso. Muito do que a gente vê hoje é falta de orientação educacional. Limite. Né? Por isso que eu estou buscando o pai como fonte. Entendeu? Por isso que eu estou buscando o pai. Por isso que eu estou falando, dá um passo para trás e olha para você. Olha o teu filho e pensa, é o meu espelho. Né? Exatamente. Fala. Espera aí, porque assim, a gente está sendo passado ali. Está gravando. Aí para os pais de casa escutarem. Uma vez uma amiga comentou que a filha estava brincando lá com uma criança, com uma vizinha, que ela percebeu que a menina mentia, que a menina manipulava, e ela proibiu de brincar com a menina. Eu falei, não, você não tem que proibir, você tem que ter
Acho que você tem que estar firme nos seus valores para ela perceber e saber lidar com aquilo. Porque na vida ela vai lidar, no trabalho, na escola, ela vai lidar com gente que tem caráter bom e que não tem. Então, não adianta você querer isolar a criança, porque esse desenho tem uma mensagem ruim, porque essa pessoa, essa Não, criança... mas eu acho que a gente está indo mais ou menos por esse caminho, não de limitar, mas de instrumentalizar. Eu acho que é isso mesmo. Né? Porque, Né? A gente tem essa tendência, não, eu vou proteger, eu vou isolar desses... Outro dia eu escutei alguém falando, é uma realidade que não é mais minha, mas é de vocês, que as crianças, para mim são crianças, com 14 anos, no Nordeste, todas, quase todas, dentro das escolas públicas, já fizeram uso de álcool. Tá? 14 anos. Olha só. O estudo que eu vi lá do Nordeste, 14 anos todos já fizeram uso de álcool. Aí eu pergunto, onde estão os pais dessas crianças, no sentido de estarem orientando, acompanhando, para que essas crianças estejam, de alguma forma, mais aptas a lidar com uma realidade que é, aos 14 anos, todo mundo bebe. Tá? Aí volta para aquilo que alguém falou. Esse pai começou a beber quantos anos? Esse pai bebe dentro de casa? Como é que está esse exemplo? Como é que está essa estrutura? A cultura ao qual essa criança está inserida permite a normalização de algumas ações que a gente tem que questionar. Porque o corpo dessa criança de 14 anos está preparado para o álcool? Nosso corpo está preparado? Assim, eu não querendo ser hipócrita, não. Eu bebo, eu gosto de tomar vinho, eu bebo. Não estou querendo ser hipócrita. Estou querendo dizer assim, a gente pensa nessas pequenas coisas ou a gente só olha e fala, nossa, vamos trazer isso para a nossa casa. O que eu posso fazer com meu filho, hoje, com 3 anos, com 4 anos, com 7 anos, para quando ele chegar com 14 anos, alguém oferecer bebida para ele e ele pensar. Porque a gente não vai poder impedir dele experimentar. Porque é isso que você falou. Eles vão estar em contato o tempo todo com tudo, como nós. E proteger não é a solução. Porque na internet eles vão ter contato com um monte de coisa. Na escola eles vão ter contato com um monte de coisa. Como nós podemos instrumentalizar essas crianças para quando chegar aos 14 anos e alguém oferecer álcool, e eu estou tratando de coisas muito leves, ela falar assim, não, mãe, você acredita? Alguém me ofereceu álcool. Mãe, experimentei álcool, não gostei. Como é que você reage a isso? Vocês têm que começar a pensar isso hoje com seu filho de 3 anos, porque na hora que ele chegar para você, mãe, olha só, eu estou namorando e eu quero transar. Como é que você vai reagir? Mãe, eu quero experimentar maconha. Como é que você vai reagir? Começa a pensar. Nossa, Lucila, você não está sendo muito... sei lá, olha só, eu não estou dando uma solução, eu estou tratando de uma situação que é para vocês pensarem. Se vocês estão aqui hoje, num sábado de manhã, sentados, se propondo a refletir, é porque vocês estão buscando algo. Mas não pode ficar só aqui, não. Tem que ir para a prática. Por isso que é trabalhoso. Por isso que é trabalhoso. Claudinha, só um minutinho. Porque você tem que modificar você. Ei! A gente quer evangelizar os nossos filhos? Temos que nos evangelizar. Temos que estar preparados para instrumentalizar e arcar com as consequências das perguntas que vão vir, dos questionamentos que vão vir, e são lícitos. Você não pode, né? Você educa se reeducando. É isso, é simples assim. Simples assim. É difícil? Espera aí, só um minutinho que tem uma pessoa aqui na frente. Só um minutinho. É difícil? Agora eu quero a resposta. É difícil? Não, é trabalhoso, gente. Dá um trabalho danado. Dá um trabalho, aquela criança pergunta, mas por quê? Ah, por quê? Ah, por quê? Ah, por quê? Aí você tem vontade de fazer o quê que eu falei? Pega aquele cabelinho rechonchudinho, senta e sorri. Dá vontade. Mas isso vai resolver? É isso. É questionar, pensar, sabe? Aí você sai daqui e vai ficar assim, você vai sair daqui assim. Né? Não, poxa, que oportunidade bacana. O mundo é uma coisa maravilhosa. Como nós estamos nos relacionando com ele é que faz a gente estar
mais feliz, mais animado, menos animado, e a gente não vai estar feliz o tempo todo e a gente não vai estar desanimado o tempo todo. Né? Porque não tem nada que pague aquela criatura insuportável que te enche o saco todos os dias, sorrir para você, abrir os braços e falar, bom dia, mamãe, eu te amo. Aí você esquece tudo. É isso. É isso que vale a pena. É para isso que a gente está aqui. Né? Fala. Não, eu ia falar isso, que apesar da gente ter essa preocupação toda, como é que vai fazer, a gente tem que lembrar que os filhos são espíritos afins mesmo, que vieram, já são afins conosco. Então a gente Por que você lembrou disso, Claudinho? Não, porque Qual quando momento logo que quando você lembrou disso? eu demorei bastante a engravidar. Eu era louca para engravidar, acordava de manhã e dormia pensando nisso, aí engravidei. Aí eu tinha preocupação, como é que eu vou fazer para educar? Uma amiga falou assim, Cláudia, você não se preocupa não, seja do jeito que você é, que teu filho vai dar certo, que não tem como, teu exemplo, se você der o exemplo, seu filho vai ser... E é isso que eu percebo, hoje um já está com 9, outro está com 10, assim, sempre fui muito preocupada, mas como eu sempre fui muito assim, religiosa, faço evangelho, coloco eles para assistir Gandhi, São Francisco de Assis, que nem meu marido até que fala que eu trato eles como adulto. Mas não é isso, não, é porque é muito assim, eu falo com eles assim com uma relação de muita amizade. Então eu percebo que vai andando, é difícil, assim, que eles nunca fizeram essas coisas de porque eu vou comprar alguma coisa. Uma vez eu ouvi um primo do meu marido falando assim, porque você tem que comprar uma boneca, era $200, uma boneca lá no Nova York, porque sua filha todo mundo vai ter, sua filha vai querer também. Aí que eu não fiz. Aí que eu falei, aí que ela não vai ter mesmo. Então, eles não têm essa preocupação. Então, se a gente der o exemplo, aí, todos nós que estamos aqui, a gente tem que se preocupar muito em dar o exemplo. Aí, assim, só abre o parênteses da tua fala. Cada dinâmica familiar é uma dinâmica familiar. Tudo bem? Mas só isso. Para apesar ela, isso é importante. Talvez para você não seja. Para ela deu certo, com relação aos filhos dela, talvez não dê. Entenderam que não tem? Mas, assim, tem algumas orientações gerais que a gente conversa, a gente discute, essa coisa, né? O nosso exemplo é fundamental, porque a criança não vai fazer o que a gente fala, ela vai fazer o que... Quem que ia falar? Alguém queria falar, fala. Cadê o Cris é o super... Levanta a mão que eu não consigo enxergar. Espera aí que ela tem uma aqui na frente para falar e você fala. Pode ser? Não, tem 5 minutos para acabar a aula, gente. Então, só voltando ali naquela questão das perguntas das crianças, eu não era nem mãe ainda, não era nem casada, e estava na casa da minha irmã. Minha sobrinha tinha 12 anos e tinha uma amiga dela na casa dela. E naquela época eu fumava. Então, eu saí lá para a varanda, fui me esconder para ninguém ver. Estou lá fumando, daqui a pouco aparece a amiga da minha sobrinha de 12 anos. Ela olha para mim e fala, tia, você já fumou maconha? Aí eu paro, olho para a criatura e falo, o que eu falo para uma criança que eu nem conheço, não sei quais são a abertura que a família dá para ela, que conversa ela teve. Aí eu parei e fiquei pensando, falei, por que você está me perguntando isso? Ela falou, porque às vezes tem na festa lá da escola, com a galera da escola, eu já gelei, né? E estamos falando de escola, eu morava em Brasília, estamos falando de uma escola de classe média, né? Brasília 12 é super anos. Legal. Aí, eu sou de lá. Aí ela falou, pois é, porque quando a gente vai nas festas da escola, tem alguns amigos que ficam insistindo. Aí eu falei assim, bom, então eu vou dizer para você, eles não são seus amigos, porque eu já cansei de ficar em lugares onde as pessoas estavam fumando maconha, me ofereciam, eu dizia não, e ninguém insistia para mim. Então você pode ter certeza que eles não são seus amigos. E saí correndo, porque eu não queria mais responder nada. Pô, excelente estratégia, ótima estratégia. E fui embora. Mas assim, você se esconde, sai correndo. Mas assim, a gente tem que ficar preparado realmente. A gente tem que pegar essas dicas, hein? Que vão surgir, entendeu? Vão surgir. Com relação a sexo, com relação a droga, gente, com olha relação só, a a primeira isso. vez que minha filha falou assim para mim, então, mãe, eu tô querendo ver com você e tal, para ir no médico, porque a gente tá pensando. Aí eu fiquei assim. Aí meu marido, é mesmo eu? Eu fiquei muda. Sabe? Aí meu marido, não, vamos sim, sua mãe vai marcar, mas olha, não sei o quê. E ele ficou falando e eu assim. Aí minha mãe, você tá bem? Eu achei que eu ia estar preparada. Eu não tive vergonha de falar, desculpe, eu achei que eu ia estar preparada. Não tô. Né? Mas eu estava com o meu companheiro do lado que me deu um apoio. Eu fiquei muda, gente, foi ridículo. Foi ridículo, porque toda a vida eu ficava, olha, quando você, minha filha, está namorando sério, quando você quiser ter relação, vamos conversar, não vai. Né? Porque assim, perigoso, ficar grávida, doença, camisinha, né?
Quando aconteceu, né? É que você fala o quê? Não sei. Você já usou maconha? Não sei. Como você não sabe? Eu não sei o que responder para você. Qual é o problema de você falar isso? Eu não sei o que responder para você. Deixa eu pensar. Só um momento. Senta aqui comigo. Se mostre como você é. A gente não é super-homem, super-mulher. Somos pessoas com defeitos. E quanto mais eles entenderem isso, mais humanizada fica a relação, mais fácil. Entenderam como é que é? É simples. Né? Simples. Fala. Gente, nosso tempo já acabou, Henri já passou aqui, as crianças já estão enlouquecidas. Fala. Perfeito. É uma oportunidade de aprendizado nosso e deles também. Perfeito. Assim, Fala no microfone. é trabalhoso, mas não é difícil. Não. Porque quando a gente para riquíssimo. aprender quem nós somos, vai ficar muito mais fácil. Exatamente. Porque você vai olhar para o outro também e vai aprender como ele é. Perfeito. Deixa mais suave a caminhada. Perfeito. Ela falou o seguinte, que para a gente poder educar, é importante que a gente se conheça primeiro. Né? Porque a partir do momento que a gente se conhece, e esses espíritos que estão conosco estão para nos auxiliar e também para se conhecer e evoluir, fica mais fácil a trajetória. Né? Foi isso que ela falou. Quem que queria finalizar, para a gente finalizar? Não. Aqui, só dizer que eu estou lutando contra o funk, que minha filha quer dançar daquela maneira, eu acho ridículo, eu não sei o que fazer, porque todas as amigas dançam, e os pais batem palma, e vai ter a festinha dela agora, eu não quero botar essa música, mas eu não sei o que fazer. Isso. Olha só. Socorro! Vou falar para você que a primeira vez que eu vi minha filha dançando funk foi até o chão, eu quase caí para trás. Sabe, ela foi para o chão e eu fui para trás. Isso passa. E é rápido. A gente espera que seja rápido. Talvez dure um pouco mais que a gente gostaria, mas isso passa. Ajude ela a escutar as letras e questione ela as letras. Porque existem funks maravilhosos, de cunho social fantástico, são letras muito legais. Aquela batida, aquilo para mim também me incomoda. Mas tenta pegar pelo viés da letra, tenta buscar a história do funk com ela, entender de onde surge, por que surge e o que virou. Não, mas sem assim ficar querendo impor. Vem cá, eu pensei nesse negócio de funk que eu não gosto. Vem cá para você me ajudar aqui a entender o funk. Faz diferente, aborda de maneira diferente. Mas já com uma intenção. Tenta isso. Tá? Fica, não fica? Diferente, né? Eu também acho. Olha só, gente. Faltou ainda a gente conversar sobre o sacrifício mais agradável a Deus, mas tem a ver com perdão. Faltou a gente conversar sobre a gente olhar para o outro exemplo, a gente conversou muito. Não julgar, né? A gente é uma ação comedida, porque, como ela muito bem falou, eles erram, a gente erra, não tem ninguém perfeito, estamos juntos nesse aprendizado. Tá? Henri faz prece, o que faz agora, Henri? Eu dispenso todo mundo, vai embora? Não? Faz prece? Eu que faço a prece? Ai, Jesus. Tá bom. Então vamos agradecer a oportunidade do estudo, a reflexão, pedindo para que o nosso Pai maior derrame sobre nós a sua luz, auxiliando-nos a nos fortalecer na certeza de que estamos amparados, com o objetivo de nos modificarmos junto aos nossos filhos. Senhora veneranda Joana de Ângeles, mãezinha querida, que nos acolhe em seus braços, sê conosco, envolvendo-nos hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Boa semana, gente.